О, блядь. Пришел в пике. Ой, блядь, а? Еще, ебать. O final de semana foi de mais um ataque combinado maciço por parte da Rússia contra alvos estratégicos dentro da Ucrânia. Por sua parte, Kiev, embora tenha evitado comentar as notícias de avanço russo nas regiões de Sumy e Dnipropetrovsk, realizava a evacuação de novas localidades, particularmente em Sumy. As tropas russas estão cerca de 20 quilômetros da capital da região. Novos detalhes surgiram do caso da entrega de corpos congelados de soldados ucranianos. Estas são algumas das notícias que você vai ver sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, com detalhes que outros não abordam. Fique até o final, porque aqui eu falo e mostro. A Rússia deu prosseguimento aos ataques contra diversos alvos estratégicos usados pela Ucrânia em seu esforço de guerra. Entre os locais atacados se destacam diversas instalações de montagem de drones usados tanto na linha de frente quanto contra alvos no território profundo da Rússia. A seleção dos alvos se deu com base em diversos dados de inteligência, rotas de transporte de peças de drones até os postos de montagem, como também as rotas até a linha de frente, que indicam a origem de tais drones. De acordo com o jornal espanhol El País, os ucranianos tentam optimizar a segurança da montagem de drones. Estão os montando até mesmo em porões de prédios residenciais, uma tática bem antiga de esconder um alvo militar entre a população civil. A lista das cidades onde foram registrados ataques russos é grande. Kiev, Gostomel, Beletsérkov, Rovna, Kanyov, Kanatop, Dubna, Pechenig, Bogadukhov, Vinnytsia, Ilichevsk, Krasnopolye, Akhtirka, Poltava e Kharkovia. Os ataques contaram com drones, principalmente da família Geran, assim como também mísseis de cruzeiro.
Antes do início dos novos bombardeios, recursos russos já avisavam que bombardeiros Tu-95 tinham levantado voo, sinal de um iminente ataque. A informação também tinha sido espalhada nas redes sociais por canais ucranianos. Eles também afirmaram que pelo menos 3 navios da frota do Mar Negro da Rússia, capazes de carregar e disparar mísseis calibre, haviam zarpado para o alto mar. Enquanto os russos realizavam sua segunda onda de bombardeios, o governo norte-americano anunciava que os russos deverão realizar ainda muitos outros ataques, o que seria uma resposta complexa e de longa data de Moscou pelos recentes ataques da Ucrânia contra aeródromos russos. Segundo Washington, os russos devem atingir diferentes tipos de alvos em ações combinadas, inclusive contando com seus bombardeiros, minando ao longo do tempo ainda mais os esforços da Ucrânia de manter condições de lutar. Na região de Sumy, as forças de segurança da Ucrânia, após uma série de avanços que aproximaram os russos da capital com o mesmo nome da região, iniciaram a tarefa de retirar civis da zona de perigo. Os moradores estão levando consigo todo possível, até mesmo seus animais. Segundo relatos da linha de frente, os russos estariam cerca de 20 quilômetros da cidade de Sumy, e isso seria parte de seu plano de criação de uma zona tampão de segurança para o seu território. Outra região que está ganhando destaque é Dnipropetrovsk. Se meses atrás somente grupos de reconhecimento chegavam na fronteira desta com Donbass, agora grupos de assalto russos foram filmados já cruzando os limites entre Donbass e Dnipropetrovsk. O evento seria evidência de que os russos já quebraram as principais defesas ucranianas no sul de Donbass. Até o momento, Kiev evita falar sobre o assunto, em parte porque prometeu que os seus generais organizariam linhas defensivas que não permitiriam a entrada dos russos na região de Dnipropetrovsk. Na semana passada, eu mostrei para vocês como os russos conseguiram, inclusive com mísseis, furar as defesas ucranianas praticamente por todo o país. Eu também tinha dito que havia a suspeita de que os ucranianos tinham perdido mais baterias do sistema Patriot. Pois bem, Zelensky publicou nas redes sociais um novo vídeo, provavelmente filmado em um bunker. A parede branca e o som seriam prova disso, pedindo mais sistemas de defesa antiaérea, em particular dos Estados Unidos. A declaração dele foi mais do que um pedido, mas teve um tom de crítica a Washington. Estamos trabalhando para aumentar a defesa aérea ucraniana. Há uma grande necessidade de sinais positivos dos Estados Unidos, sinais concretos sobre a defesa aérea. Ainda estamos aguardando uma resposta à proposta de compra de sistemas que podem ajudar. Sinais concretos, não palavras. O pedido de mais armamentos de defesa antiaérea da Ucrânia não poderia ser outra coisa além de uma prova de que o país perdeu pelo menos parte significativa daquilo que foi entregue anteriormente. O deputado da Suprema-Rada da Ucrânia, Artyom Dmytruk, fez uma séria acusação contra Zelensky e seu círculo próximo. Eu vou deixar para vocês verem traduzido primeiro a fala do deputado ucraniano para depois fazer o comentário. Зеленский – это главный враг украинского народа. Zelensky é o principal inimigo do povo ucraniano, né? E pode-se dizer que ele é o principal inimigo da nossa civilização ortodoxa. É importante ressaltar aqui que na Ucrânia não existe nenhuma comunicação entre o governo, o escritório do presidente, neste caso o Serviço de Segurança da Ucrânia, e os parentes dos cidadãos desaparecidos, mortos, quero dizer, as famílias dos militares. Não há nenhuma comunicação. Esta comunicação só existe no formato quando os parentes pedem para que devolvam os seus do campo de batalha e o Serviço de Segurança da Ucrânia oferece isso por um preço, que varia entre $20 mil e $50 mil por cada pessoa.
Ou seja, aquelas listas que o Serviço de Segurança da Ucrânia envia para a Rússia a devolver para a Ucrânia, na verdade ela dá para ele uma enorme quantidade de dinheiro dos parentes. Como regra, é o último dinheiro dos parentes. Ou então eles vendem a casa, fazem empréstimo e assim por diante. No atual momento, 6 mil famílias podem se tornar uma ameaça real a Zelensky. É uma questão de resistência civil contra Zelensky. E isso também é uma questão de pagamentos. Hoje, todos estes pagamentos que devem ser repassados aos parentes dos falecidos, ou aos que ficaram deficientes, ou aos soldados que há muito não existem, todo este dinheiro chega nas mãos de uns babacas e é repassado para o escritório de Zelensky. O caso que o deputado se refere é sobre a recente oferta russa de devolver à Ucrânia os corpos congelados de 6 mil militares. Ainda no sábado, eu tinha publicado um vídeo explicando como surgiu esta história. No final das contas, Zelensky, que deixou bem claro que não queria receber os mortos, ele até xingou os mentores da proposta russa de idiotas, acabou depois de pressão autorizando, entre aspas, o recebimento dos corpos. Assim, os russos, que haviam dito ainda em Istambul que um acordo foi alcançado, enviaram os corpos em caminhões com refrigeradores para um posto na fronteira entre os dois países. Mas ninguém do lado ucraniano chegou. O momento em que deveria ter sido feita a entrega ficou sob as câmeras de jornalistas de diferentes partes do mundo. Eles acabaram relatando que os ucranianos não foram. Em resposta, a Ucrânia disse que tinha acordado com o recebimento dos corpos para uma semana depois. Só que a declaração ucraniana ficou bastante confusa. Isso porque os russos, anteriormente, haviam dito que os ucranianos estavam tentando adiar o recebimento dos corpos. Em Kiev, logo surgiu a suspeita de que o escritório de Zelensky nada mais estava querendo ganhar tempo para poder, de alguma forma, prorrogar ao máximo a repassagem dos corpos às famílias. É exatamente comentando isso que Dmytruk acusou o governo ucraniano de, na verdade, estar ganhando dinheiro por trás desta história. Ou seja, pagamentos que eram para ser feitos para os familiares dos mortos estão sendo retidos. E a melhor forma de fazer isso é retendo justamente os corpos. Se estes chegam à Ucrânia, o medo é que haja pressão popular para que Zelensky agilize todo o processo de determinação da identidade dos mortos, o que vai ser um baita dinheiro a ser pago aos familiares. Uma outra questão é que a entrega logo de 6 mil corpos, quando os ucranianos teriam no máximo algumas centenas de russos mortos, cria um dilema. Como agora explicar para o público que as nossas perdas são muito maiores do que as dos russos quando recebemos tantos corpos e temos tão pouco para devolver para eles? E se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho. E lembrando que nós estamos no Twitter. O link você confere na descrição deste vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.